noite, queridos irmãos. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus seja com cada um de vocês, que agora participam com a gente, se unem nessa celebração ao nosso Deus, a Jesus Cristo. Espero que você e sua família tenham tido uma tarde debaixo da paz, da alegria que Cristo pode nos dar. E agora, nós vamos orar buscando a presença do Senhor. Nós vamos nos colocar diante dele, reconhecendo a sua grandeza, o seu poder, os seus atributos, o seu governo sobre a nossa vida. Que coisa boa saber que somos de Cristo. Temos nele fonte de abrigo, fonte de consolo, temos nele a paz que vai para muito além do nosso entendimento, da nossa compreensão. E eu quero nesse momento te encorajar a se derramar diante dele, a confessar a ele as suas faltas, as suas limitações, declarar para ele o quanto você o ama, o quanto ele é o maior bem que você possui. Você agora possa se colocar diante do Senhor e ser muito agradecido a ele por tudo aquilo que não somente ele faz por você, mas por aquilo que ele de fato é e representa na sua vida. Vamos orar, passado alguns momentos de oração silenciosa, oração que fazemos lá no fundinho do nosso coração. Vou pedir a Mariana para estar nos colocando diante do Senhor e assim rogando ao Senhor que venha nos encher da sua graça, venha renovar sobre nós o seu perdão e venha renovar sobre nós o seu grande amor e misericórdia. Vamos orar? Nosso Pai, nosso amado Deus, falamos aqui, Senhor, no nome do nosso amado Mestre, porque cremos que por meio dele nós temos acesso a Ti, podemos nos achegar a Ti, podemos ouvir a Tua voz, e esse é o nosso desejo nessa noite, Senhor, ouvir a Tua voz mais uma vez, nos encher, Senhor, com o Teu poder, com o Teu amor, com a Tua graça, através do Teu Espírito Santo, Senhor, sermos transformados. Ah, Deus, é tão bom estarmos em comunhão, é tão bom, Senhor, Te louvar. Senhor, isso é a melhor coisa que podemos fazer. É a única coisa que realmente nos dá prazer e alegria, Senhor. Amém. Amém. Nada pode preencher essa alegria que o Senhor nos dá. Nós queremos Te adorar essa noite em espírito e em verdade, dando a Ti, Senhor, todo o nosso ser, todo o nosso coração. Ah, Pai, Te agradecemos por quem Tu és em nós, pelo Seu sacrifício, Senhor Jesus, por nós. Nós queremos responder a esse amor, Te dando toda a nossa vida, Te dando todo o nosso coração. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, a viver para Ti. Nós Te louvamos. Nós Te engrandecemos nessa noite como irmãos em união. Amém, Senhor. Em uma só voz. Ah, Pai, esse é o nosso desejo dessa noite. Verdade, Pai. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Em nome de Jesus, nosso amado Mestre, nosso Rei, que vive eternamente. Amém. Amém. E agora, na certeza que fomos perdoados pelo Senhor, que temos da parte dele misericórdia renovada sobre a nossa vida, nós vamos fazer a leitura da sua santa palavra. Essa palavra que nos conforta, essa palavra que nos traz poder para caminharmos e resistirmos às grandes lutas, às grandes dores, às grandes dificuldades que vivemos nessa vida.
Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse texto. O texto está em 1 Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo de número 23. Então convido você a fazer essa leitura de forma alternada. Convide aqueles que estão aí na sua casa a se assentarem com você, partilhar a Bíblia. Mas caso você esteja aí sem localizá-la agora, você pode acompanhar com a gente, se for mais confortável para você, na projeção que está aqui na tela da TV, para que você faça essa preciosa leitura com a gente. Eu vou lê-la inicialmente e os irmãos estarão se revezando comigo na leitura da mesma. Diz assim o texto da palavra do Senhor, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 ao de número 23. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Diz nosso irmão Paulo: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém! Coisa maravilhosa recebermos do Senhor essa palavra que nos estimula a reconhecer a beleza dele na nossa vida, o conforto que ele nos traz, as orientações precisas para que a nossa caminhada seja uma caminhada de harmonia com a vontade dele e também em relacionamento saudável com os nossos irmãos, com aqueles que vivem ao nosso redor. Então, agora estamos consolados, animados, fortalecidos pela palavra do Senhor. Nesse primeiro momento, vamos cantar louvores, vamos glorificar ao nosso Deus mediante o poder do Espírito Santo e pela mediação de Jesus Cristo, aquele que habita em nós e nos faz reconhecer a grandeza do nosso Pai. Vamos louvar o Senhor? Cidade
Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Vamos cantar essa canção que, na verdade, ela é uma oração. Vamos pedir ao Senhor com humildade que Ele venha nos renovar. Nós temos vivido um tempo, sabemos todos, onde o nosso esforço tem sido requerido, a nossa paciência, tentarmos compreender esse novo momento que estamos vivendo, tentando nos adaptar a uma nova rotina, uma realidade de vida tão diferente da que vínhamos vivendo, tempo em que nos isolamos de nossos amigos, das pessoas mais chegadas por conta de uma premente necessidade, mas não podemos estar isolados daquilo que Deus nos chamou para fazer. Uma vez fortalecidos e renovados no nosso homem interior, sermos canal de bênção, sermos homens e mulheres cheios da sua graça, cheios do seu Espírito, para levarmos esse tempo de calamidade na história da humanidade, nós levarmos uma palavra de fé, de confiança, uma palavra de ânimo, uma palavra de salvação. E para isso eu e você precisamos orar, precisamos clamar, precisamos buscar o Senhor, precisamos desejar essa intimidade com Ele, entender que o nosso sustento em todos os segmentos da nossa vida provém dEle, para que uma vez renovados
nós possamos ser de fato aquilo que Ele deseja que sejamos. Pessoas cheias da sua graça para contagiar vidas com a esperança, com a alegria, com amor. O mundo tem sido contagiado com um vírus, mas nós temos a graça de Cristo para levar as pessoas e contagiá-las. Vamos na contramão de tudo aquilo que esse mundo tem vivido e tem tentado, muitas vezes, desesperançar as pessoas. Existem mensagens de pessimismo, sim, existem mensagens negativas, existem as fakes que estão aí. Eu não estou me referindo à questão de fakes que envolvam ideologia política, não. Eu estou falando daquilo que envolve mesmo o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Então vamos agora orar, pedir: Senhor, renova o meu coração, a minha disposição de te buscar, a minha disposição de viver para a tua glória, a minha disposição de ser instrumento nas tuas mãos para edificar vidas, para servir pessoas, servindo ao Senhor. Vamos então cantar essa canção e fazendo dela a oração dessa noite, para que o Senhor de fato venha colocar em nossos corações, no seu coração, essa graça maravilhosa. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Porque tudo que há no meu coração necessita mais de ti. Nós, essa noite, vamos ouvir a voz de Deus. Não é a voz do pastor. A minha voz é apenas instrumento que se torna audível a você como instrumento da proclamação das Escrituras, mas de nada vai valer a exposição desse texto bíblico se você não se quebrantar, se nós não nos colocarmos diante do Senhor e desejarmos ouvir a voz, a doce voz do Espírito Santo falando lá dentro da gente. Sabe quem é que fala com você
te consolando, te exortando, te edificando, é o Senhor. Sabe quem testifica sobre os seus planos, propósitos e vontade para a tua vida? É o Senhor. Esse é o momento em que a gente para tudo. Eu sei que é um pouquinho mais difícil no ambiente doméstico a gente colocar foco, não só nesse momento, mas em outras tantas coisas que fazemos, porque a possibilidade de nos dispersarmos é muito maior. No templo, a gente fica mais focado, mas esse é o momento em que eu quero convidar você a realmente não se distrair com mais nada. Para tudo. Eu prometo que serei breve. Hoje pela manhã eu preguei um pouco mais do tempo, mas nessa noite eu serei um pouco mais breve. Então, vamos estar atentos àquilo que Deus quer falar com a gente. Irmãos, como eu preciso que Deus fale comigo, porque se eu não ouvir a voz do Senhor, eu não sei que direção tomar. Eu sei a direção que o Ivo pode tomar de acordo com a sua vontade, dentro daquilo que eu chamo de espaço de segurança, das coisas que eu acho que posso resolver, que eu penso que possa fazer. Eu vou dar um jeito, mas provavelmente esse não será o melhor jeito, essa não será a melhor maneira de encontrar uma resposta, se de fato em todas as áreas da nossa vida não forem estas contempladas pelo governo do Senhor, pela direção de Deus. Então eu te concito em nome de Jesus, agora, alguns breves instantes de oração silenciosa, apenas para colocar-se diante do Senhor e dizer: Senhor, fala comigo, cala as vozes interiores dentro do meu coração. Eu quero ouvir a tua voz. Querido, querida, é muito importante agora que você ouça o Senhor falando com você. Vamos buscar em oração? Faça isso. Eu vou fazer também. Senhor, eu sei que parece ser redundante pedir para que tu fales com a gente, porque tu falas, porque tu tens prazer em nos comunicar a tua verdade, tens prazer em se revelar a nós. Foi assim desde o passado. Mas, Senhor, nós precisamos muito que o Senhor agora venha tratar com a gente e venha retirar de nós tudo aquilo que possa nos distrair. Venha tirar de nós também toda frieza, toda dúvida, todo medo, toda angústia e ansiedade. Acalma o nosso coração. Queremos que tu sopres a tua voz sobre nós como aquela brisa suave que toca o nosso rosto, nos faz tão bem, que seja agora a tua palavra soprando docemente sobre o nosso coração, nos dando a tua paz, transformando a nossa vida. Essa é a oração que fazemos pelos méritos e em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode abrir comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Nós vamos fazer essa leitura do verso 10 ao de número 19. Filipenses 4, verso 10 ao 19. O texto não será exposto aqui na tela, portanto, você fará a leitura na sua Bíblia ou no seu aplicativo pelo celular. Eu vou estar lendo o texto e você acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor através de nosso irmão Paulo, a sua experiência pessoal, ele agora relata para a gente quando ele diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado,
o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós aqui encontramos mais do que um relato histórico de uma carta que Paulo está escrevendo completa gratidão pela ajuda que aqueles irmãos da igreja da cidade de Filipos, portanto os filipenses, haviam tratado com ele, haviam dispensado para ele. Esse é um texto que é uma verdadeira lição de vida para mim e para você. É um texto para a gente ler, reler, para refletirmos e avaliarmos a nossa caminhada nesta vida. Porque o texto ele é escrito em condições insalubres. Paulo estava preso, estava sofrendo, não só pelo fato de ser aprisionado, açoitado, vilipendiado numa cidadela, numa masmorra, mas Paulo estava em situação de sujeira. Paulo estava vivendo completamente só, desamparado, humanamente falando. Paulo estava vivendo pressões psicológicas e também pressões espirituais, porque ele estava vivendo uma situação que procurava conspirar contra a sua fé. O maior desafio da vida de Paulo naquele momento era realmente experimentar, em meio a todo o sofrimento, em meio àquele tipo de isolamento social, que ele não estava isolado espiritualmente da sua fonte de poder, da sua fonte de refrigério, da sua fonte de contentamento, de consolo e de alegria. Agora, se aquele era o maior desafio de Paulo, transportando essa situação para os dias atuais, para a sua e para a minha realidade, nós vivemos dias também, não exatamente como aquela situação que Paulo estava passando, mas era uma situação de privação e nós estamos vivendo um tempo de privação. E muitas vezes estamos vivendo a nossa vida limitados, sem poder vivê-la na sua plenitude. Mas existe um anseio no teu coração, como havia também no coração do apóstolo Paulo, e esse anseio é um anseio da alma, de nós experimentarmos de fato essa graça, essa ação providente de Deus na nossa vida. Veja bem, você e eu somos cristãos. Você e eu somos servos de um Deus que pode todas as coisas. E justamente num tempo de privação, num tempo de deserto, num tempo de adversidade, é nesse momento que a gente espera contar com a ação redentiva, a ação protetora, a ação confortadora de Deus, para que a alegria possa ser restabelecida na nossa caminhada, para que aprendamos que estar contente de fato é algo que não está sendo ensinado na escola da vida,
mas na escola do Deus da vida. Existe uma canção popular que diz para a gente deixar a vida nos levar, mas ela é enganosa, porque quem pode levar você e eu por caminhos seguros e de felicidade é somente aquele que se auto-anunciou como o caminho, a verdade e a vida. Na maior parte do tempo, o que muitas pessoas vão encontrar nesse tempo em que estão vivendo de isolamento, de ameaça contra a sua saúde, é o descontentamento, o desencorajamento, é o medo, é a angústia, é a ansiedade que vai crescendo no coração. Então, eu queria te chamar, te convidar nessa noite para a gente refletir sobre esse tema, aprendendo a viver contente. Isso mesmo, nós precisamos aprender a viver contente, a entendermos que a vida vale a pena ser vivida, mas ela só tem real sentido quando nós estamos caminhando lado a lado, como Paulo vai nos ensinar agora, aquele que era o verdadeiro sentido para a sua vida. Ele não viveu por viver. Paulo viveu para a glória de Jesus. Então preste atenção agora no desenrolar do texto, nós vamos aprender com o nosso irmão no passado e o que Deus pode fazer na sua vida e na minha vida nos dias atuais, diante da atual situação que estamos vivendo. Essa situação ainda não passou, nós não podemos nos iludir, precisamos manter o bom senso, precisamos estar atentos, mas olhando sobretudo para a palavra do Senhor. Então, a primeira lição que nós podemos extrair desse texto que acabamos de ler, para aprendermos a viver uma vida contente, é que Paulo aprendeu que felicidade não é algo inato, ou seja, não é algo de berço, não é algo inerente à nossa vida, desde a nossa origem, desde o ventre da nossa mãe. Não, é aprendizado. Viver feliz, viver contente, é algo que, segundo o apóstolo Paulo nos ensina e deixa clarificado aqui no texto, é algo que estamos aprendendo. Nós temos que ter o desejo de aprender com a palavra de Deus, aquilo que Deus nos oferece, para que essas coisas que Deus nos ensina possam ir suplantando, suprindo o nosso vácuo daquilo que, esse vazio, daquilo que eu e você precisamos ter da parte de Deus para sermos de fato seres relevantes. Não é uma felicidade que vai caber na minha vida, eu serei feliz como fim último, não, mas é experimentar de uma felicidade que provém de Deus para que eu possa transmiti-la também. Paulo declara aqui nesse versículo de número 10, você vai ver comigo o seguinte, ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovaste meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Aí ele vai dizer assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo está dizendo para mim, para você, que a alegria era uma característica que a alegria não era uma característica natural da sua personalidade. Ele não está dizendo que a alegria que ele sente aqui, o contentamento, é algo que veio com ele desde berço, não. Não é algo que vem do seu temperamento, não é algo construído a partir do seu humor, mas foi resultado de uma caminhada ao lado de Cristo. É resultado, portanto, do aprendizado dele ao lado de Jesus. Agora é importante a gente pensar, viu, queridos, nas implicações disso para a nossa vida. Porque o descontentamento é algo, assim, muito comum nos nossos dias. Viver frustrado, viver limitado, principalmente diante da situação que temos vivido, isso não diz respeito só às questões que envolvem a ameaça sobre a nossa saúde, mas também as situações que estão acontecendo lá fora, na realidade política, na realidade social do nosso país, onde não encontramos ainda as respostas que pudessem vir ao encontro da necessidade de cada um de nós como cidadãos brasileiros. Nós sabemos que estamos vivendo um tempo de incertezas. As incertezas estão aí pululando por todos os lados. Então nós precisamos entender que, apesar de ter toda essa situação contrária a nós, nós temos um Deus com o qual nós nos relacionamos,
com o qual eu creio, espero que você mantenha a conversa com ele diariamente, para que ele lhe aponte o caminho, para que ele lhe ensine como resistir e como, de fato, encontrar o alívio, encontrar a solução para a caminhada diária. Há um antigo provérbio, um ensinamento passado, que diz que certa vez 2 homens estavam numa casa e esses 2 homens observavam a chuva caindo lá do lado de fora e estavam olhando pela janela. Diz esse ensino que um deles ficou descontente com o que via, porque ele viu a lama. E o outro ficou assim embevecido, feliz, porque ele via a chuva tocando as plantas que estavam do lado de fora, trazendo alívio depois de um tempo de sol causticante sobre elas. E eu gostaria de propor você, já baseando nesse provérbio como ilustração, que aquilo que de fato determina como vamos viver a nossa vida, se contentes ou não, é o nosso olhar. Porque o olhar desses 2 homens os direcionou para realidades completamente diferentes, embora estivessem vendo o mesmo plano, a mesma coisa. Para onde você tem direcionado o seu olhar? Para o negativismo? Para as coisas que procuram tirar o teu fôlego? As coisas que procuram ameaçar não somente a sua vida física, mas a sua paz interior, o seu coração? A diferença na vida daqueles 2 homens, em um olhar para algo e outro olhar para outra coisa, estava no coração, porque isso determina uma questão, perceba, de perspectiva. O apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, e ele deixa isso bem claro no versículo 12, ele diz assim, tanto sei estar humilhado como também honrado, de toda em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como também no momento de fome, assim como na abundância e também na escassez. Mas você veja que é recorrente a expressão de Paulo quando ele declara no versículo 11, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Queridos, felicidade, apreciação, gratidão, contentamento são coisas que eu e você aprendemos a desenvolver. Você tem sido um bom aprendiz na escola, não somente da vida, mas na escola do Deus da vida. Eu e você nos matriculamos nessa escola quando um dia a graça de Deus se revelou a nós. E nós precisamos nos assentar, como fez Maria aos pés de Jesus, naquela passagem tão conhecida, e ela não desfocou-se, ela não se distraiu com outras coisas, ela priorizou ouvir o que Jesus tinha para lhe ensinar. Paulo, ele nos ensina aqui que na sua caminhada com Deus, ao longo da construção da sua história, ele aprendeu a viver contente. Eu queria convidar você nesse momento a um primeiro instante de reflexão. A seguinte pergunta que eu vou fazer a você. Você tem aprendido a viver contente? Ou você tem se encontrado insatisfeito com a sua vida? Se sentindo um derrotado? Se sentindo alguém amargurado? Como está a sua pessoa, o seu coração, diante das vicissitudes da vida? E que tipo de resposta você tem dado? De alguém que quer aprender segundo o seu próprio entendimento? Lembra do olhar do homem que só viu a lama? Ou você tem procurado aprender sob a perspectiva da palavra de Deus, de Jesus, olhando o que é belo de Deus para a sua vida, olhando o que Deus fez e o que Deus faz, apontando para você o melhor que Ele pode e o que Ele tem para te oferecer. Mas existe um segundo aspecto, além do aprendizado. Paulo aprendeu que relacionamentos são mais importantes que coisas. Veja o que diz o versículo de número 17. O versículo 17 diz:
Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Esse versículo mostra para a gente que Paulo não está buscando uma ajuda material, que fora de fato, né, queridos, dispensada pela igreja dos Filipenses a ele, e que Epafrodito, segundo o histórico, a narrativa do texto, é esse portador dessa ajuda para a manutenção da vida de Paulo. Mas Paulo não estava concentrando a sua atenção, não estava concentrando as suas esperanças e nem fazia do donativo, da ajuda financeira ou material, aquilo de mais importante para ele. Na verdade, nesse versículo 17, ele está deixando isso bem claro. Eu não estou procurando o donativo, não é isso que me interessa sobretudo, mas sim que realmente o que me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito, ou seja, aquilo que vocês estão produzindo na minha vida com essa ajuda só me faz entender o quanto Deus me ama, o quanto Deus está interessado em cuidar da minha vida, porque Ele coloca pessoas generosas como vocês, ó Filipenses, para cuidar de mim. E o que eu faço? Eu oro por vocês, eu intercedo por vocês, eu ministro entre vocês a palavra de Cristo, porque o mais importante não é o vínculo material, mas o vínculo espiritual, o vínculo relacional, o amor que temos entre um e o outro, entre uns e outros, porque é isso que dá sentido à nossa caminhada. Percebe? Nós temos que ter, irmãos, a necessidade de agendarmos, de construirmos um tempo extra para que a gente possa estabelecer um relacionamento saudável com as pessoas. E é interessante que Paulo vai enfatizar aqui que ele possuía relações significativas com essa igreja. E em tempos, perceba, o texto fala sobre isso, de hostilidade, em tempo de necessidade, em tempo de perseguição, de desconforto. Mas o que fazia mesmo diferença para Paulo, além dele estar aprendendo, como dissemos há pouco, a construir esse tipo de confiança e de relacionamento em Deus, ele agora vai transferir tudo isso para a pessoa daqueles irmãos, daquela igreja que ele tanto amava. Queridos, a nossa vida ela é transformada quando encontramos vínculos significativos nos relacionamentos. Quando encontramos pessoas que se tornam referência e que trazem algum significado da parte de Deus para nós. O texto mostra para nós de forma muito clara que Paulo admite que dependia, que Paulo, portanto, precisava daqueles irmãos. Fique atento a isso. Olha, nós dependemos uns dos outros. Isso não é feio. Isso não é vergonhoso. A palavra do Senhor nos instrui dizendo que nós somos membros do mesmo corpo. E um corpo saudável é aquele em que seus membros se articulam saudavelmente. Como está a sua articulação com seus irmãos? Como está a forma como você se relaciona com os da sua própria família, com seus amigos, com aqueles que estão no seu trabalho, com os seus vizinhos? Porque eu entendo que o que Paulo está ensinando como gratidão e contentamento, ele está aprendendo a viver contente. Isso extrapola essa realidade que é a igreja, porque a palavra igreja, eclesia, significa os que são chamados de dentro para fora. Esse é o significado da expressão igreja. Eu e você precisamos viver o que aprendemos a viver aos pés do Senhor, dentro da comunidade dos santos, precisamos levar isso aos que estão fora dessa comunidade. Como diz o adágio antigo, popular, que o costume de casa, ele irá à praça. Percebe isso? Queridos, a maioria de nós vive uma vida, a nossa população, do nosso povo, uma vida infelizmente muito pobre, miserável, sabe? Porque é gente que não aprendeu a viver na coletividade, é gente que não aprendeu ainda a se relacionar, é gente que vive um isolamento social, hoje imposto pela doença, pela Covid-19, mas isso já é vivido há muito tempo, independente da Covid-19, porque para mais do que um isolamento social, existe um isolamento que começa aqui dentro, do nosso coração, da nossa mente, porque não sabemos
servir, muitos não aprenderam a amar, a perdoar, a ter a humildade de dizer, epa, eu preciso de você e eu dependo de você. Me ajuda, por favor, seja fonte de consolo, seja fonte de abrigo para a minha vida. E muitas vezes estamos nos fechando nessa armadilha que é uma redoma de orgulho. Em nome de Jesus, nós precisamos aprender a viver contentes no Senhor e contentados pela graça, pelo poder, pelo amor, pelo cuidado de Deus na nossa vida, transferirmos isso como fonte de riqueza para as pessoas que estão convivendo com a gente. Porque não adianta você trabalhar isoladamente, não adianta você achar que é uma ilha frondosa, que se basta. Porque Deus nos chamou para sermos seres relacionais. E Jesus mostrou isso quando veio a esse mundo, quando Deus se encarnou na pessoa de Jesus. Ele mostrou que mesmo sendo eu e você pecadores, Ele nos amou e não desistiu de cumprir em nós o seu plano. E Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Pai. Porque Ele soube como se relacionar com a gente. Um relacionamento gracioso, um relacionamento amoroso. Por isso, em nome de Jesus, quer viver contente? Resgate os vínculos perdidos. Peça ao Senhor e faça na sua vida aquilo que Ele fez na vida de Paulo. Em meio a todo sofrimento, em meio a toda dor, em meio a toda opulência, as perseguições que ele viveu do Império Romano, de pessoas que se levantaram contra ele, porque estavam se levantando contra o Evangelho. Tivemos um pequeno probleminha, mas já voltamos. Então, como eu dizia a você, sobre fatores externos, eu e você não podemos ter controle. Você tem controle sobre o trânsito quando você está num congestionamento e você precisa chegar logo a algum lugar? Você não tem. Você tem controle sobre a variação do dólar ou da bolsa de valores, quem é investidor? Não tem. Você tem ou pensa ter controle total sobre a vida do seu filho, sobre a vida até do seu cônjuge? Não. Sabe por quê? Porque ninguém é dono do coração de ninguém. Ninguém pode ter controle sobre todas as coisas. Só o Senhor pode. Uma coisa muito prática, você e eu podemos asseverar o controle sobre essa pandemia? Os órgãos capazes, os pesquisadores, cientistas, os órgãos de saúde, até mesmo os órgãos governamentais não estão conseguindo isso. Tentam e ainda não conseguiram controlar totalmente essa situação. Percebe? Nós precisamos entender que o aprendizado que Paulo nos ensina pela palavra de Cristo e que Cristo nos oferece, portanto, passa por uma dependência completa do Senhor. E Paulo nos ensina isso porque ele não condicionou a sua alegria a esses elementos externos. Paulo conheceu a Deus e, conhecendo a Deus, ele conheceu o potencial que Deus desenvolveu na sua vida. Paulo declarou aqui em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. O texto, ele não diz que podemos tudo em nós mesmos. Por isso nós precisamos discernir a fonte de nossa capacitação. E a fonte de toda a nossa capacitação, a fonte de todo o poder que nos leva a realizar aquilo que está de acordo com a vontade do Pai, que traz, portanto, contentamento para a nossa vida, é o Senhor Jesus. Isso é lindo demais, porque Ele é aquele, de fato, segundo Paulo viveu, experimentou e nos ensina, Ele é aquele, de fato, que pode nos sustentar. Ele é aquele que, de fato, pode nos livrar, nos ajudar. E Ele diz que Deus o supriu em toda a sua necessidade. Ele diz lá em Filipenses 4,19 o seguinte, acompanhe comigo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Olha a palavra de consolo, a palavra de encorajamento que ele está dando à igreja, mas é uma palavra de gratidão, porque ele estava recebendo ajuda dessa igreja. Percebe? Então ele está dizendo que este é o Deus que pode suprir todas as nossas necessidades. É interessante porque os recursos
que hoje talvez você esteja assim se perguntando, meu Deus, mas eu preciso tanto disso para que a minha vida realmente tenha um pouco mais de alegria, um pouco mais de sentido. Eu quero te dizer uma coisa, se de fato o que você espera é o que Deus realmente deseja ou desejará lhe conceder, de fato Ele vai prover esse recurso para a tua vida. A hora certa vai chegar, meu irmão, minha irmã, porque diz o texto aqui, e Paulo declarou isso àquela igreja, aqueles irmãos queridos, que esse Deus supre cada uma das nossas necessidades. Agora, o que é que eu e você consideramos como necessidade, hein? Eu queria que você refletisse sobre isso. O que você tem considerado como hoje aquilo que é de extrema necessidade para a sua vida e para produzir contentamento no seu coração? Será que isso que você está apontando nesse momento é de fato algo que está de acordo com o plano de Deus para você? É algo que está na agenda de Deus, na agenda dos suprimentos de Deus para a sua vida? Sabe como é que você descobre isso? Quando você está afinado com Deus, quando você está harmonizado com Ele através da sua vida de intimidade com Ele. Paulo experimentou tudo isso porque ele vivia dia após dia uma vida de quem, de fato, não só professava a dependência do Senhor, mas vivia como servo, como escravo de Cristo. E eu quero te dizer uma coisa, a gente fica muito preocupado, mas eu não quero me prender a nada, não quero me escravizar a nada. A melhor coisa nessa vida é ser um doulos, é ser um escravo de Cristo, porque quando somos escravos dele, aí é que verdadeiramente nós somos livres. Como ele declarou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Querido, talvez você essa noite esteja precisando ser liberto do seu desejo de ser um controlador, uma controladora. Alguém que quer ter o mundo e as pessoas na palma da sua mão. Eu não digo isso, você queira fazer isso por maldade, por uma prática leviana. Mas eu e você não temos o controle absoluto, nem sobre a nossa própria vida. E aí sabe o que acontece? Nos frustramos porque diante das circunstâncias que imaginamos e procuramos desenhar, quando elas não vão de acordo com o que nós planejamos, nós vamos nos frustrando, porque nós vamos nos prendendo a essas situações, nós vamos confiando em pessoas, uns confiam em carros, outros em cavalo, diz a palavra de Deus, mas nós faremos menção e confiaremos no Senhor. Você tem de fato confiado a sua vida ao Senhor? Você de fato tem dado a Ele a glória, dizendo, Senhor, eu não me baseio no que os meus olhos veem, mas naquilo que pelo olhar da fé, eu volto de novo à experiência daquele homem agora, aquele que olhou pela vidraça da janela, vendo a chuva cair e tocando a flor, a planta, vendo o belo de Deus através da chuva. Pelos olhos da fé, você tem contemplado esse Deus que governa todas as coisas e que providentemente preparou o melhor para você. Diz o texto, e você pode acompanhar aí nesse versículo 12, tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então eu não preciso me guiar pelo que eu vejo ou pelo que eu planejo, no sentido de achar que eu me basto. Nós precisamos considerar a vontade do Senhor. E aí eu caminho para a conclusão e para a aplicação. Eu digo a você que de todas as coisas, a mais importante que pode realmente trazer alegria para o seu coração, ser fonte de contentamento para o seu coração, que está descrito nesse texto e que Paulo vai descobrir e vai ensinar para a gente, para aqueles irmãos do passado, encontra-se nessa relação, irmãos, pessoal e intransferível com Deus. É quando eu e você aprendemos de fato a entender quem é Deus. Deus não é apenas uma força transcendente, Ele é imanente, Ele está aqui junto de mim, de você, ao qual Paulo certa vez disse que nós podemos nos referir a Ele como o Abba Pai, como o Paizinho.
Paulo descobriu que a sua fonte de alegria encontrava-se nessa relação pessoal intransferível com o Pai por meio de Jesus Cristo. E essa afirmação, ela foi feita pelo menos 2 vezes por Paulo. Veja comigo o versículo 10 e o versículo 19. Nós já estamos concluindo. Versículo 10 e o versículo 19. Olha o que é que Paulo fala no 10. Alegrei-me sobremaneira em quem? No Senhor. Porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Ele recebe a ajuda daquela igreja, recebe o carinho daquela igreja, mas ele reconhece que isso vem do Senhor. Por isso, ele não se alegra, em primeiro plano, com a oferta daqueles irmãos. Ele se alegra sobremaneira no Senhor. Você tem se alegrado, tem se contentado, tem olhado firmemente para o autor e consumador da sua fé, da sua salvação, conforme está descrito na carta do escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo de número 2. Você tem olhado atentamente para Jesus, é sobremaneiramente nele que está a sua fé. Mas o versículo 19 ele declara: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Há de suprir em quem? Em Cristo Jesus. Não vai ser na promessa dos homens, não vai ser através da nossa capacidade de realização. Nós não podemos nos considerar tão bons assim, porque não somos. Nós dependemos do Senhor. Precisamos aprender a dobrar os nossos joelhos, botar os joelhos no chão e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, só o Senhor me basta, só o Senhor é suficiente, só o Senhor pode de fato trazer solução, só o Senhor pode me mostrar o caminho. Irmãos, é isso que está é nisso que está a nossa contentabilidade, nosso contentamento. É assim que a gente aprende a viver de fato feliz, porque dependemos de Jesus. Olhamos para a face de Jesus, clamamos pelo auxílio de Jesus, rendemos glória a Jesus, honramos a Jesus. Versículo 19 ele diz: o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Eu quero dizer para você que quando você está em Jesus, há suprimento. Quando você está em Jesus, por mais que você diga: não vou conseguir sair dessa situação, parece que você já determinou que a vida parou para você, que as coisas se acabaram. Diga: Senhor, eu não tenho forças para levantar o meu rosto, para olhar para o céu, mas me levanta, por misericórdia, por amor do teu nome. Ele vai te levantar, sabe por quê? A palavra do Senhor diz que ele não sonegará bem algum aos seus filhos, aqueles que o temem. Essa é a palavra de Deus para o teu coração, meu irmão, minha irmã. Nós estamos vivendo numa sociedade vazia. As pessoas estão vazias. As pessoas estão se sentindo solitárias, não é por conta de uma pandemia que as levou e produziu um isolamento social, não. Já estão isoladas e solitárias há muito tempo. Sentem-se culpadas pelo passado e estão vivendo ansiosas quanto ao futuro. Por quê? Porque os seus recursos humanos são limitados, seus recursos emocionais são limitados. Esses recursos, eles se esgotam nessa busca desenfreada por significado. As pessoas não estão entendendo, como diz a palavra de Deus, que o Senhor colocou no coração delas a eternidade. Deus colocou a eternidade no coração dos homens, diz a palavra do Senhor. Essa frustração que a sociedade tem vivido, que muitos estão vivendo, e eu espero que você não esteja vivendo, ela se prende ao fato dessas pessoas não estarem tendo uma relação de intimidade com o Todo-Poderoso, com Deus, e também, como Paulo já nos ensina, porque Paulo fala aqui sobre a importância de relacionamento com as pessoas, com o próximo, com os irmãos. Tem pessoas que, infelizmente, acham que podem viver isoladas. Eu não dependo de igreja, eu não preciso de ir à igreja. Como assim? A palavra do Senhor nos instrui que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Isso é pecado. Viver isolado da comunhão
dos irmãos, diga-se de passagem, que não são perfeitos, não. A começar do pastor. Não somos perfeitos. Somos pecadores, mas pecadores salvos pela graça de Cristo. Pecadores que estão vivendo um processo de transformação, de aperfeiçoamento através da obra santificadora do Espírito Santo. Se existem pessoas que estão na igreja e acham que depois que passar essa pandemia não vão sentir vontade de voltar a se congregar porque simplesmente descobriram que é melhor continuar a vida, a carreira solo, de estarem em casa, se habituar a um culto online, você está equivocado. Eu tenho que dizer isso em nome de Jesus. Porque Deus nos chamou para vivermos um relacionamento com Ele e um relacionamento com Ele através da face dos nossos irmãos, da mão que se estende para nos abençoar dos nossos irmãos, da palavra de encorajamento, do carinho, do abraço dos nossos irmãos. Paulo experimentou isso. Você acha que a igreja dos Filipenses era uma igreja perfeita? Era uma igreja show de bola? Uma igreja perfeitinha? Não era não. Aqueles irmãos também estavam num processo de aprendizado. Aprenderam a se submeter ao Senhor. Aprenderam a se submeter uns aos outros. A entender que ninguém é uma ilha. E você e eu precisamos entender isso porque nós fomos conquistados pelo Senhor para sermos instrumento e fonte de consolo. A fonte de alegria de Paulo e a tua fonte, como a minha fonte de alegria, está no Senhor. Por isso que no versículo número 10, ele vai dizer exatamente isso. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Eu quero concluir, então, te encorajando a colocar em prática na sua vida esses 3 aspectos fundamentais. Primeiro, eu e você precisamos com humildade encarar este aprendizado. Viver contente é aprender a olhar para Jesus em submissão, dizendo: Senhor, eis-me aqui, torna-me ensinável. Eu sei que não está fácil. Eu sei que eu sou teimoso. Eu sei que eu sou chato ou chata. Eu sei que eu tenho as minhas crises interiores, mas o Senhor é maior do que tudo isso. Eu estou aqui para aprender. Eu estou também aqui para aprender que eu preciso aprender a me relacionar com as pessoas. Eu tenho que parar de fugir das pessoas. Eu tenho que parar de ser a palmatória do mundo. De exercer sobre as pessoas, através do meu julgamento, a minha justiça. Eu preciso parar de murmurar. Eu preciso que o Senhor venha trazer para mim a doçura do Espírito Santo, me dar um coração manso, um coração que vai levar para a boca a palavra que incentiva, a palavra que anima, a palavra que ameniza a dor, a palavra que concilia, percebe? A palavra que traz para aqueles que estão desconciliados, aqueles que estão afastados, a possibilidade de reescreverem a sua vida, a sua história na história do outro. É aprender também que eu não tenho e não vou conseguir exercer o controle que eu quero ter sobre pessoas, sobre situações. É aprender a viver contente, sabendo que quem governa todas as coisas e quem está me levando para onde Ele deseja que eu vá, a minha vida vai seguir o fluxo da sua vontade, é Cristo Jesus. Eu quero te convidar nesse momento a orar. Vamos curvar nossas frontes? Vamos falar com o Pai? Vamos colocar diante do Senhor? Eu quero pedir a Meire que faça essa oração. E vamos
aprender a viver contente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, como é bom falarmos mais uma vez contigo neste dia. Te rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ó Deus, obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz. E temos certeza, ó Deus, que o Senhor tem falado com a Tua igreja. Mas, ó Pai, reconhecemos a nossa finitude, reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores, carentes da Tua graça. Precisamos, ó Senhor, da ação do Teu Santo Espírito em nós. Ó Deus, renova em nós a Tua alegria, a Tua paz. Senhor, queremos, como Teu servo no passado, aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor não tem desistido de nós. Obrigado porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor na eternidade escreveu a nossa história. E queremos ter uma história linda para o Senhor. Queremos com a nossa vida, ó Deus, te honrar, te glorificar, te bendizer. Glória a Deus. Te dar toda a honra e toda a glória, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, queremos, como o apóstolo Paulo, estar contente em toda e qualquer situação. Estar realmente contentes em situações que não dominamos, mas sabemos que Tu tens o controle. Aleluia. Aleluia. Porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus que nos ama. Tu és o Deus que tem revelado a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a Tua igreja. Bendito seja o Teu nome. Amém, Senhor. Te agradecemos também pela vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Ó Deus, queremos ter um relacionamento realmente edificante. Queremos nos amar mais, queremos ter consideração uns com os outros. Dar-nos olhares de misericórdia, de amor, de compaixão. Amém, olhar Senhor. De paz. Olhar que olhe para o outro como pessoa preciosa aos Teus olhos, como mais importante do que nós mesmos. Como o segundo mandamento, Pai, de amarmos uns aos outros. Ó Deus, dá-nos essa visão do Teu reino. Muito obrigada, Deus, porque temos a Ti, que supre todas as nossas necessidades. Obrigado, Deus, porque nada tem nos faltado, Senhor. Verdade. E, Senhor, te pedimos que, se tem alguém entre nós que está desanimado, que não tem conseguido vislumbrar por fé a Tua graça, ó Deus, renova a fé do Teu Filho, Pai. Amém, Senhor. Dá a alegria da Tua salvação. Que possamos ainda nesta noite render louvores e gratidão a Ti. Porque, Senhor, sem Ti nada somos. É verdade, Pai. E reconhecemos isso em nós. Verdade, Senhor. Rendemos a Ti toda a nossa gratidão. Muito obrigada, Deus, pela Tua palavra nesta noite. Muito obrigado pelo renovar da esperança em nós. Nós Te bendizemos e Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, só para avisar vocês, mais uma vez, lembrando os nossos pequenos grupos ao longo dessa semana, os horários e os dias estão aí postos para você. Continuem firmes, continuem se alimentando e fazendo reflexões profundas com o auxílio do Espírito Santo sobre a sua palavra, junto com seus irmãos. Vocês e eu, nós não somos uma ilha, precisamos uns dos outros. Os pequenos grupos nos ajudam a compreender mais da graça de Cristo que está em movimento nesses dias sobre o coração do seu povo. E também lembrando a vocês que a partir de amanhã temos as nossas reuniões de oração, sala de oração, às 8 horas da manhã. Eu já volto amanhã, vou estar com os meus irmãos na sala de oração, querendo Deus, para nós intercedermos uns pelos outros, orarmos pela igreja, nos colocarmos diante do Pai, nos derramarmos e experimentar essa coisa linda, maravilhosa, que é essa intimidade com Jesus, em conversa com Ele, através dessa relação da oração e que também nos aproxima como irmãos, porque aprendemos a conhecer as necessidades uns dos outros, e Paulo falou sobre isso, né? Nessa carta aos Filipenses, nesse texto,
e a gente vai suprindo as necessidades uns dos outros através da vontade do Pai. Vida de oração é algo que eu e você precisamos intensificar mais na nossa caminhada. Também nosso estudo bíblico online, já volto agora, na próxima quarta-feira às 19h30. Então vamos comparecer ao estudo, vamos aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Estou preparando algo muito especial para esse recomeço na quarta-feira. Vem aí o estudo de um livro que eu tenho certeza que você... Vou te dar uma pista, hein? É uma das cartas de Paulo. São 3 epístolas, aí você começa a pensar, qual será? Não vai... Vamos descartar, Filipenses não vai ser, tá? Então ficaram 12 aí para você tentar imaginar. Mas não adivinha não, porque os adivinhos não herdarão o reino dos céus, tá? É só para você cogitar aí no seu coração. Sobre aconselhamento pastoral, nós estamos fazendo aconselhamento através desse número de WhatsApp, e aí você pode mandar uma mensagem para mim, se for algo de muita urgência, escreva urgente, e a gente vai estar agendando um momento de imediato para conversar com você. Se for algo que pode esperar mais um pouquinho, você escreve no comentário ali, né? Agendar, a gente agenda para a gente poder ver um momento melhor para essa nossa conversa. A palavra de Deus diz que nós precisamos aprender a nos aconselhar mutuamente, né? E o aconselhamento ele traz cura, traz benefícios importantes para o nosso coração. Todos nós aprendemos, às vezes as pessoas pensam assim, o pastor, que bom, né? É como se fosse um guru, ele aconselha, ele tem essa capacidade, estudou para isso. Sim, mas eu também aprendo. E eu vejo Deus me curando, Deus tratando comigo quando eu estou em conversa com o meu irmão, quando ele traz para mim a sua necessidade, a sua vicissitude, porque nisso Deus está trabalhando com a gente, né? Nós estamos ensinando, estamos aprendendo, nós somos aprendizes, como vimos hoje na mensagem. E também sobre a questão da manutenção da obra de Deus, eu quero louvar a Deus pela fidelidade da Igreja Presbiteriana do Meia. Nós temos tido os recursos necessários para a manutenção da nossa igreja. Isso vem através desse compromisso, da fidelidade dos membros da nossa igreja. Você que não é membro da Igreja do Meia, mas de alguma forma quiser contribuir, ajudar na manutenção do nosso trabalho que visa a glória de Deus e também ajuda os nossos irmãos, você pode enviar a sua oferta para esses dados que estão aí, para a nossa agência que está no Itaú, está o número da nossa conta, a nossa agência, e aí você fique muito à vontade. Deus ama a quem dá com alegria. A gente não pode dar com sofrimento, né? Lamentando, a gente o faz com alegria, é um passo de fé. Antes de nós orarmos, eu queria aqui trazer um esclarecimento e também um pedido de desculpas. Hoje, graças a Deus, 2 irmãos da nossa igreja nos comunicaram sobre um deslize nosso nas comunicações. O primeiro foi o nosso irmão Diácono Marcelo, informando que a Camila ela não faz aniversário no dia 3, conforme foi anunciado pelo pastor, né? A minha fala é baseada nas informações que chegam para mim através da secretaria da igreja e parece que esses dados não estão atualizados. Então eu já solicitei à secretaria da igreja, agora à tarde, que atualizasse. Nós vamos ligar para os membros da igreja, agora, a partir dessa semana, você deverá receber uma ligação para que você confirme sua data de nascimento, né? Se você é casado, a sua data de casamento. Então, eu, baseado na informação que tinha, falei dia 3, mas na verdade a Camila vai aniversariar no dia 6 de agosto. E também fui informado pela nossa querida irmã Vânia Blanco, e lembrou que o aniversário do nosso presbítero Celso Oliveira será amanhã. Então, nós também já pedimos à nossa secretaria da igreja para fazer essa correção e o aniversário do Celso será amanhã, portanto, Celso sim, no dia 3. Me perdoa, meu querido amigo e presbítero Celso, por esse lapso que nós tivemos em relação a essa data, tá bom? Mas, então vocês vão receber contatos da nossa secretaria e, por favor, atualizem, vejam se as datas estão batendo direitinho, né? Isso acontece, não acontece porque a gente queira que aconteça, né? Mas a gente está aqui pedindo desculpas a você e com todo carinho nós vamos nos empenhar
para que isso não volte a acontecer. E desde já a gente agradece muito a sua compreensão, agradecemos muito a atenção de cada um dos irmãos, essa paciência linda e maravilhosa que a nossa igreja do Meier tem, e nós precisamos exercitá-la com todos os nossos irmãos. É um aprendizado, é o que nós vimos hoje também na ministração da palavra do Senhor. Mas nós vamos orar agora e após a oração recebermos a bênção do Senhor, sermos despedidos com a bênção do Senhor. Desde já desejo, meu irmão, minha irmã, que para você e sua família o Senhor levante a luz do seu rosto, te abençoe no curso desta semana que começa hoje, que Deus te guarde de toda pestilência, de todo mal, conserve teu coração em perfeita paz, a paz que só Jesus pode dar. Eu vou pedir ao Davi que ao fazer essa oração, também lembre-se do presbítero Celso, porque nós já oramos hoje pela manhã pela Camila, já oramos hoje pela manhã pelos outros aniversariantes no curso dessa semana, mas não oramos pelo nosso querido presbítero Celso. E hoje é dia do presbítero, e o presbítero Celso é já há muito tempo o vice-presidente do nosso conselho, um conciliador, um homem de paz, um homem que tem sempre uma palavra de Deus para nos trazer consolo, encorajamento. Então, querido presbítero e amigo, que Deus conserve o teu coração em perfeita paz e nessa relação íntima com Jesus. Que Deus a todos abençoe. Vamos orar com Davi, depois recebemos a bênção do Senhor. Senhor, nosso amado Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor é muito bom para conosco, mesmo sem merecermos, e a prova disso foi a entrega do teu Filho Jesus para ter essa morte expiatória e substitutiva em nosso lugar, que também viveu uma vida perfeita, e ao crermos na sua morte e ressurreição, toda essa justiça agora é colocada em nós, Senhor. E o Senhor nos vê como justos, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque assim somos aceitos e podemos entrar na Tua presença confiantes, Pai. Amém, Senhor. Pai, continue nos ajudando a aprender a vivermos contentes, porque o Senhor já nos deu em Jesus Cristo aquilo que precisamos. E todas as outras coisas vão sendo acrescentadas de forma visando o nosso bem, para que possamos chamar mais, amar mais os outros, aguardando aqui o retorno de Jesus, Pai. Aleluia. Pai, obrigado porque o Senhor tem paciência conosco e nos suporta em nossas fraquezas, Pai. Aleluia. Mas o Senhor almeja encontrar aqui uma igreja pura e sem mácula, irrepreensível, Senhor. Então, nos preserve, Pai. Amém. Pai, somos gratos e felizes pela vida do nosso irmão, Senhor presbítero Celso, Pai. Obrigado porque ele, com o jeitinho dele, tão carinhoso, uma pessoa tão agradável e mansa, Senhor, tem nos ensinado tanto. É verdade, Pai. Tem sido uma pessoa que tem sido exemplo no meio da igreja, uma pessoa que de fato tem caminhado contigo, Senhor. Continua abençoando a vida dele, da família dele, tanto dele como da esposa e dos seus filhos, Pai. Amém, Senhor. Fortalecendo a família e livrando do mal, Senhor. Deus. Que ele seja sempre um canal de bênção, seja sempre fortalecido por Jesus Cristo. Amém, Jesus. Todas as necessidades, porque, como lemos aqui, Deus nos supre em todas as nossas necessidades. Aleluia. Continue nos guardando no finalzinho desse dia, nos dando uma boa noite de sono. E vivendo o restante da semana trabalhando, livrando de todo tipo de mal físico, mental, Senhor, para que nós possamos frutificar em toda boa obra, Pai. Amém, Te Senhor. pedimos isso no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso Mestre que nos ensina a aprendermos a viver contentes, o grande amor de Deus, o nosso Pai, aquele que supre todas as nossas necessidades, e o poder do Espírito Santo, aquele que age e que opera em nós, para que possamos ter a capacidade de viver felizes já aqui, nessa vida, permaneça sobre cada um de vocês, não somente agora, mas até o dia maravilhoso em que estaremos para sempre reunidos nas regiões celestes em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe, uma semana feliz de contentamento. Alegre-se no Senhor, alegre-se em Deus.
Um grande beijo, um abraço do pastor Ivo e de toda a minha família, a minha querida igreja presbiteriana do Meia, a todos vocês que estiveram conosco essa noite celebrando ao Senhor.